Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a este canal. Hoje é o segundo vídeo da série dos restauros de móveis que eu fiz ainda no Brasil e que na época eu não consegui editar e postar. Vocês viram no vídeo anterior, se não viu, corre lá depois pra ver, hein? A transformação que eu fiz na mesinha de telefone que eu transformei em banco. E qual será o móvel que eu vou transformar hoje, hein? Vem ver! E a estrela desse vídeo é essa mesa aí, gente. É a única foto que eu tenho dela antes. Essa mesa redonda, antiga, com 4 cadeiras. Ela é extensível. Então, quando ela tá fechada, ela fica redonda. E quando abre, né, quando estende ela, aí ela fica oval. Aí dá para 6 lugares. E quando eu fui mandar buscar essa mesa, ela já veio com a base e o tampo separado por causa do transporte, né? E antes de começar a lixar aí a base da mesa, eu lavei muito bem com água, sabão e uma bucha, porque tava muito sujo. Essa mesa não via uma limpeza há muito tempo, gente. Então, você tinha sujeira encrostada. E aí eu lavei muito bem com água, sabão, deixei secar e depois comecei a lixar aí manualmente mesmo, porque com a lixadeira não ia dar para fazer esse trabalho, porque a base ali é arredondada, né? E também tinha esses frisos aí na madeira, então foi mais fácil com a lixadeira, com a lixa manual mesmo. E não foi difícil, porque o verniz estava bem velho, bem fácil de sair. E como eu sempre faço quando eu vou pintar um móvel de madeira de cor clara, eu apliquei a goma laca, né, na madeira aí antes de pintar, para tapar os poros da madeira, para que a madeira não venha transferir aquela resina, né, como se diz, a madeira chora, e para transferir aquela resina que faz a tinta clara ficar amarelada. Então é um truque que eu sempre uso e sempre deu certo, de aplicar a goma laca antes de pintar o móvel de cor clara. Depois da goma laca, eu apliquei um fundo branco aí na madeira, que é para economizar tinta, né? Então, eu já dou uma clareada na madeira com esse fundo, para que eu não precise aplicar tantas demãos de tinta, a tinta de acabamento, que é a tinta que eu uso, que é esmalte branco acetinado à base de água. É sempre essa tinta que eu uso para pintar os meus móveis. Eu perdi a parte do vídeo onde eu aplicava a tinta aí na base da mesa, mas não tem segredo. Eu apliquei 3 demãos de tinta de acabamento. Antes da última demão, eu passei a lixa bem fininha, depois que secou as 2 primeiras demãos, né? Eu passei a lixa bem fininha para tirar qualquer gruminho, qualquer poeirinha que tivesse grudado na tinta, e dei a 3ª demão de acabamento para ficar bem branquinha. Depois da base pintadinha e pronta, eu parti para trabalhar no tampo. E foi bem fácil aí de deixar na madeira, que era como eu queria deixar, que eu sempre gosto de deixar a base da mesa branca e deixar o tampo sempre na madeira. Eu não gosto muito de pintar o tampo, a não ser que não tenha opção. Mas se eu conseguir deixar só na madeira, eu deixo. Então aí a lixadeira facilitou muito o meu trabalho. Eu usei uma lixa 120 primeiro para retirar o verniz. E depois eu passei, eu acho que uma lixa mais fina, se não me engano, 220, para dar acabamento, né? Para ficar mais lisinho, para depois receber o acabamento ali, que foi o stain que eu passei depois para finalizar a mesa. Nessa borda aí da mesa, abaixo do tampo, eu ia pintar de branco também. Então só precisava tirar também o verniz, não precisava deixar tão lisa a madeira. E aí eu pedi ajuda para o meu filho, para ser mais rápido, porque aí também ficou melhor para lixar manualmente, né? Porque também a lixadeira aí não ia encaixar. Nesses vinquinhos ali da borda, eu usei a escova de aço para ajudar a tirar o verniz ali e funcionou muito bem. A escova de aço é sempre uma aliada nessas horas. Quando tem esses detalhes assim, baixo relevo na madeira, algum trabalhado na madeira, então a escova de aço auxilia muito nessa hora. Depois que eu terminei de lixar o tampo, aí eu passei um pano úmido, né, para tirar toda a poeira e deixei secar bem a madeira antes de vir com o acabamento. E o acabamento que eu gosto de usar nos tampos são 2. Eu gosto de usar a cera de carnaúba ou também esse stain, que é o Osmocolor transparente à base de água acetinado. Ele dá um brilho assim encerado, não muda a cor da madeira, ele só realça a cor natural da madeira. E eu gosto muito do efeito que dá. E eu não podia esquecer de dar o mesmo acabamento ali na madeira que fica no meio, quando a gente abre a mesa para estender ela, para deixá-la maior.
tem essa madeira aí que vai no meio. Ela, vocês podem notar que ela tá bem mais nova, eu tô tirando o verniz e como ela era pouco usada, o tampo, né, sem abrir, o tampo normal ali era mais usado, então ficou com uma tonalidade diferente. Então eu não consegui igualar a cor da madeira, mas igual ficou bonito, eu dei o mesmo acabamento, eu lixei e dei o mesmo acabamento e no final deu para perceber, assim, que estava um pouquinho diferente o tom da madeira, mas eu acho que isso não interferiu na beleza, no resultado final. Agora, gente, vocês vão ficar assustados com o estado que estavam essas cadeiras. Olha o nível da sujeira. Gente, eu pensei comigo, essas cadeiras nunca na vida foram limpas, porque não é possível que tenha uma sujeira encrostada dessa maneira. Gente, eu fiquei apavorada, eu fiquei com nojo, sério. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar a mangueira, sabão, uma escova e eu lavei todo. E não foi fácil, eu lavei toda essa madeira, todo esse encosto, esse assento, para começar a trabalhar, porque eu tinha nojo até de encostar nessa cadeira, de tão nojenta, de tão suja que tá. E aí depois que eu lavei e secou bem, eu comecei desmontando, tirando essa parte aí do encosto, que era com essas tachinhas e com um assento, porque eu ainda não sabia o que eu ia fazer com essa parte aí, gente. Eu não sabia se eu ia trocar o tecido, se eu ia tentar pintar isso aí. Eu não sabia o que eu ia fazer mesmo. Então eu comecei pelo começo, como se diz, e tirei essas partes aí que tinham estofados, né? E fui tratar da madeira, para depois pensar no que eu ia fazer com o assento e com os encostos da cadeira. Agora começa a parte boa da brincadeira, né? Que eu gosto, que é a preparação ali da madeira. Então eu comecei, depois de tirar o assento e o encosto, eu comecei a lixar com a lixadeira e essa parte onde eu conseguia usar a lixadeira. Pernas ali onde tinha alguns torneadinhos, aí eu tive que usar a lixa manual. Mas não foi difícil, porque o verniz, como eu falei, estava bem velho, já quando eu lavei já saiu boa parte do verniz, então não foi difícil deixar na madeira. E como eu ia pintar de branco, igual a mesa, né? Então eu só lixei para preparar, para a tinta ter uma melhor aderência e não ficar nenhum restinho de verniz ali. Quando eu vi as cadeiras e a base da mesa bem branquinhas, eu lembrei que eu tinha um tecido em casa que eu tinha comprado para algum projeto que eu não lembro e que eu não tinha usado ainda, que eu vi esse tecido, achei muito bonito, comprei e guardei. Nem lembro para quê ou se eu tinha algum projeto em mente, mas enfim, serviu para eu forrar esse assento, esses encostos dessas cadeiras, né? Porque eu achei que ia combinar muito com o branco, ia ficar um estilo bem assim, meio vintage. Eu achei que essa estampa combinou muito bem e no fim eu amei o resultado. E tá aí a mesa branquinha com o tampo na madeira natural e agora eu vou deixar vocês com o resultado final dessa transformação. E eu peço que vocês me contem nos comentários o que vocês acharam. Valeu a pena ter enfrentado toda aquela sujeira e esse trabalho para deixar essa mesa assim como ela ficou? Vocês fariam algo diferente? Conta pra mim o que vocês acharam. Eu vou deixar vocês com o resultado. Um beijo, obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Tchau!